derrama o teu Espírito. Salve Maria Imaculada, amor e misericórdia. Boa noite, meus irmãos. O meu nome é Thales, eu sou membro vocacionado aqui da comunidade Mãe de Misericórdia e vou estar partilhando um pouquinho com vocês aqui a palavra de Deus. Vamos rezar aqui para que a gente possa começar essa partilha. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. E a palavra que nós vamos partilhar hoje, meus irmãos, ela está em 1 João, no capítulo 5. Para quem tem aí a Bíblia Ave Maria, é a página 1553. A 1 João, no capítulo 5, página 1553. E o título dessa nossa pregação, assim como está na palavra de Deus, é a fé em Jesus Cristo. E aí, nós já começamos com um assunto breve. Fé em Jesus Cristo. De que serve a nossa fé se não for em Jesus Cristo? Para que é que nós estamos aqui neste mundo, se não para crer naquele em que nos salvou, aquele em quem conquistou para nós a salvação? E a palavra de Deus traz para nós: todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Aqui nós vamos fazer uma breve pausa, pois João traz para nós que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Logo, nós já podemos dizer que aqueles que não guardam os mandamentos de Deus não amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, isso está escrito na palavra de Deus. Se quem ama a Deus são aqueles que amam e praticam os seus mandamentos, logo, aqueles que não os praticam não amam a Deus e negam a Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos chegar nessa verdade, nesta analogia, de forma muito intensa. Por quê? Isso já foi partilhado aqui diversas vezes. Desde o princípio das nossas transmissões da Noite Mariana, isso vem sendo pregado todas as quintas-feiras. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Isso é o princípio básico da nossa fé. Mas como que eu vou guardar aquilo que eu nem sei? Pois pasmem, eu aposto para você que muitas pessoas que se dizem católicas, se você pegar agora e falar assim, você sabe os mandamentos de Deus? Que trava. Meus irmãos, nós precisamos entender os mandamentos, que são essas regras que Deus deixou para nós, para que nós possamos amá-lo. São regras de amor. E aqui na palavra de Deus ainda traz, e os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são coisas impossíveis de ser realizadas. São coisas simples. Mas dentro dessa simplicidade,
nós precisamos abrir mão daquilo que é nosso, do nosso humano, da nossa carne, para aceitar aquilo que é de Deus, que é do alto. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos voltar à simplicidade. É isso pelo qual muitas pessoas não respeitam os mandamentos, para saciar a própria carne, para saciar os próprios desejos, e colocam em risco a sua salvação, se tornam anticristos. E essa palavra, muitas das vezes a gente pensa que anticristo simplesmente é o demônio, mas aquele que não ama a Cristo é contra ele, se é contra ele é um anticristo. A tradução é breve. A gente, quando chega num quarto de hotel, vê que lá em cima no teto tem uma coisinha que chama anti-chamas. O que é um anti-chamas? Se acontecer um incêndio, aquele quarto pega fogo, aquele anti-chamas é acionado para que contenham as chamas. O anticristo é aquele que contém a palavra de Cristo, que contém a disseminação da palavra de Cristo, que impede que a palavra de Cristo chegue até outras pessoas. E muitas das vezes nós fazemos isso pelo exemplo. Pelo exemplo. Nós estamos hoje vivendo momentos em que a glória maior deste mundo é ter seguidores nas redes sociais. Você pega influencers, né? É a palavra da moda, digital influencer. São 7 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores. Gente, para ver se tem alguém pregando a palavra de Deus. Pregador, a Igreja Católica, os padres, os bispos. Quando a gente para olhar, tem 50 mil seguidores. E mesmo assim é uma glória que tenha 50. Tem 30, tem 10, tem 1.500. E muitas das vezes um jovem, 16, 17, 18, 19, 20 anos, ele está lá fazendo algumas coisinhas, alguns vídeos ensinando alguma coisa, fazendo brincadeiras, abre aspas, brincadeiras, jogando, né? Tem um joguinho da moda aí, o tal do Free Fire. Ele joga e filma para todo mundo ver. E essa pessoa ela começa a ganhar milhões de reais, milhões de seguidores, sendo digital influencer. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. O que é que essas pessoas estão influenciando? Alguém já parou para pensar que na maioria das vezes esses digital influencers podem ter exceções? Até podem. Eu não posso nem falar com tanta propriedade porque eu desconheço algum. Mas na maioria das vezes são esses digitais influencers que apoiam as agendas LGBTs? São essas pessoas que estão arrastando milhões de seguidores que apoiam abortos, que usam vestimentas totalmente inadequadas à vida cristã. São essas pessoas em que os jovens se inspiram. Eles são os exemplos dessas pessoas. E aí eu te falo, meus irmãos, sendo assim, qual será o futuro da nossa nação? Quais serão aqueles que serão salvos e estarão um dia na graça do Senhor? E aqui eu estou simplesmente fazendo uma analogia a quem as pessoas seguem, sendo que aquele que nós deveríamos seguir é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve 12 apóstolos. Se a gente for traduzir assim, 12 seguidores. Hoje muitas pessoas se dizem cristãs, mas muitas. Se a gente parar hoje com uma pranchetinha no centro da cidade e começar a perguntar qual que é a sua religião, a religião católica,
ainda está ganhando de muito. Posso dizer que 65, 70, 80% das pessoas se dizem católicas. Mas a pessoa sabe o que é ser católica? Ou simplesmente se diz católica porque os seus pais escolheram para ela a religião que eles achavam que era o melhor e escolheram a verdade? Mas a vida é sua, meu irmão. Você decide qual caminho você quer seguir. Eu fico impressionado, que a gente chega na Santa Missa, hoje já está mais espaçado, já cabem mais pessoas. A gente não vão chegar cedo porque a missa vai encher. A missa começa e os lugares não foram totalmente ocupados. Começa a passar programas como reality shows, séries. Gente, no lançamento, em coisa de 1 hora, são milhões de visualizações. São milhões de visualizações. Nós seremos salvos pelas séries? Essas séries que ensinam a matar, a roubar, a trair. Olha só o tipo de música que nós temos hoje em dia. Tem coisas que vão surgindo a todo momento. Quando eu assusto, os jovens já estão escutando, eu não sei nem do que se trata. E surgem novos hits, e surgem novos tipos de música. E quando a gente para escutar a letra, meu Deus, pode ser até errado a gente pensar assim, mas eu paro e penso, Senhor, se o Senhor voltar hoje, existirá ainda fé sobre a terra? Sabe por que eu falo, meus irmãos? Porque começa com os jovens. E esse jovem ele pode ser até de uma família tradicional e tradicional católica, que foi criado em berço católico, que foi crismado, que frequentava a missa. Mas o que acontece é que em vez das famílias batalharem para trazer esse jovem para a igreja, batalharem para ensinar a palavra de Deus, esses jovens facilmente conseguem levar a sua família, seus pais e avós a acharem aquilo que eles estão vivendo maravilhoso. Maravilhoso. E é muito triste, meus irmãos. É muito triste porque também lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 22, diz: quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Aí vai ter muita gente que vai virar para mim e vai falar assim: mas eu não nego que Jesus é Salvador, não, hein? Final de semana eu tomo minha cerveja mesmo. Eu vivo em segunda união. Eu gosto de escutar a sofrência. Mas eu não nego Jesus. Meu irmão e minha irmã, se você não assume, não toma posse da palavra de Deus para a sua vida, isso é uma negação. Quer um exemplo? Eu estava refletindo lá na minha casa. E hoje nós estamos vivendo um tempo que não se pode falar nada contrário ao mundo. Se você fala algo contrário, você é cancelado. Aconteceu recentemente com o Padre Overlande. Postou uma homilia e o Instagram tirou porque aquilo ali não estava dentro das diretrizes da comunidade. Então vamos dar um exemplo aqui. E um exemplo claro e falado. Tá? Se tem duas pessoas do mesmo sexo que estão tendo um relacionamento, eu, como conhecedor da palavra de Deus, se eu chego com toda a caridade do mundo e falo com eles assim: olha,
Foi o próprio Jesus que condenou relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu já entendi que você sente atração. Sabe o que você vai fazer? Entrega esse sofrimento a Jesus e vai viver a castidade. Eu já entendi que não tem como controlar o seu sentimento, mas pega esse sentimento que vai se tornar um sofrimento, porque eu faço ideia da angústia que essa pessoa deve ter no coração. Entrega isso a Jesus e começa a viver a sua palavra. Se eu chego a falar isso para a pessoa, eu sou cancelado, eu posso ser preso, eu sou intolerante. Não preciso nem falar qual que é o nome disso para a sociedade. E isso, eu estou falando aquilo que Jesus nos ensinou. Foi deixado através dos apóstolos, pelo Santo Magistério, que virou uma tradição e hoje é um pilar da Igreja Católica. Se eu falo, eu posso ser preso. Eu posso ser preso. Mas agora vamos trazer isso aqui para a Igreja Católica, então. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa sabe que tem os mandamentos. Ela visualiza os mandamentos. Ela quer fazer algo de contrário. Mas, meu irmão, você não pode fazer. Pega isso, entrega a Jesus, coloca no coração de Jesus, e mesmo que você sofra, todo o sofrimento da terra não será 1% daquilo que será o sofrimento do inferno. Vamos dar um exemplo? É bom a gente tratar com um exemplo. Casais de segunda união. Gente, é um assunto delicadíssimo. Delicadíssimo. E a gente tem que tratar com toda a caridade do mundo, porque são vidas, são famílias. Mas tem gente que acabou de separar. Ela coloca aquela vida que ela teve anteriormente como uma, abre aspas, desgraça. E fala, chegou o meu momento de ser feliz. E abre mão da sua salvação por essa tal cuja felicidade. Sabe uma outra coisa que está na moda e que vem acobertando erros e que a gente não pode falar nada? É quando a pessoa está carente. Meus irmãos, a tal da carência leva a todos os tipos de pecado. Eu caí no pecado da castidade porque eu estava carente. Essa carência que toma conta e eu não consigo me controlar, eu vou e me entrego. Nós temos que aprender, meus irmãos, que foi falado por Jesus. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão entraria na nossa casa para roubar, nós trancaríamos tudo. E se nós soubéssemos a hora que Jesus voltaria, nós seríamos aqueles filhos exemplares, talvez até com auréola. Mas eu não sei, e aí eu fico vivendo essa vida como se eu estivesse andando em uma corda bamba. Eu posso cair a qualquer momento, mas eu insisto em continuar dando passos. Só que eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Se existe essa corda esticada e você começa a caminhar para dentro do pecado, se você já está de frente, pensa como vai ser difícil começar agora a caminhar de costas. Não tem como virar, você está naquela corda fininha, você precisa agora voltar para Deus. É muito mais difícil do que resolver abrir mão das coisas do mundo agora. Quanto mais você mergulha nos pecados, um pecado puxa o outro. Pode parecer uma simples música o que você está escutando. Essa sofrência, essa coisa que hoje vem estourada no Brasil, pode parecer uma coisa muito simples. Mas a primeira coisa que acontece quando você está escutando uma sofrência é destampar uma latinha de cerveja. Tss.
é a primeira coisa. Você toma uma, toma duas, toma três. Sabe o que acontece? Você lembra do contatinho. Você passa a mão no celular, vai no WhatsApp, e aí o pecado está desencadeado. Qual que é o nome disso? Carência, mentira. O nome disso é marcha para o inferno. Muito difícil a gente ficar pregando, mas aí eu quero te falar, se nós não pregarmos sobre isso, quem vai pregar? Como será a nossa cobrança daqui para frente? Quando nós estivermos diante de Jesus, no nosso tribunal, como é que as pessoas conhecerão o Evangelho se não há quem pregue? E aí agora eu também quero falar para você, que muitas vezes está escutando essa palavra e fala, então eu estou livre, porque eu estou na minha missa no dia de domingo, eu não gosto dessas músicas nada, meu negócio é sossego, escuto uma pregaçãozinha todo dia de manhã. O que é que nós estamos fazendo para fazer com que Cristo seja conhecido? Quem de nós tem coragem? Quem de nós tem coragem de chamar esses jovens que estão totalmente mergulhados nesse mundo digital e falar assim, ô filho, vem cá. As coisas não são dessa forma assim como você pensa. Olha só as pessoas com quem você está seguindo. Olha só os exemplos que você quer para a sua vida. E é por isso, meus irmãos, que a depressão ela está pairando cada vez em jovens mais novos. Tem criança com 11, 12, 13 anos que está entrando em depressão. Sabe por quê? Porque o rapazinho que faz o vídeo tem 10 milhões de seguidores, ele tem 30. E ele não consegue produzir algo de qualidade para chamar tanta atenção. E aquilo ali para ele é o final. Tem jovens suicidando por causa disso. Por causa da sua imagem na rede. Meus irmãos, a gente quando vai em um evento social, você pode ir num batismo, numa primeira Eucaristia. A pessoa já esqueceu o que está acontecendo ali. Ela só quer registrar. É só foto, é tirar foto, vamos postar, é status. Nós estamos esquecendo de viver o que está acontecendo agora, que é o presente. Nós nem sabemos se vai existir futuro. Nós nem sabemos se vai existir futuro. E aqui na palavra de Deus nós continuamos assim. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Todo que nasceu de Deus vence o mundo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você continua caindo no pecado da castidade, se você continua faltando às missas de domingo, continua levantando o nome de Deus em vão, matando, roubando, cobiçando as coisas do próximo, está querendo dizer aqui que você não nasceu de Deus? É isso? Você não quer mais ser chamado de filho de Deus? Meus irmãos, nós temos que repensar. Se eu confio em Deus, e hoje também nós temos aqueles católicos que são assim, nossa, eu tenho uma fé com a Nossa Senhora Aparecida. Não, eu vou falar com o seu negócio. Quando eu penso em Deus, me dá um arrepio, você está doido. Nós temos esta fé, mas nós não temos a confiança de abrir mão daquilo que nos satisfaz por essa fé. E aí nós vamos continuar, não sabe no quê? Na marcha para o inferno. Tem muita gente que está no inferno e que tinha fé. Infelizmente. Porque tem fé, acredita que Deus existe, mas não acredita que pode ser condenado por um erro. Agora, me conta uma coisa aqui. Como é que o julgamento de um pecador pode ser igual, por exemplo, a um julgamento do Padre Pio? Existe um filme do Padre Pio. Se você ainda não conhece sobre a história desse santo, entra lá no YouTube que tem de graça. Filme completo do Padre Pio dublado. Eu e minha esposa, nós assistimos essa semana. Minha esposa ainda gosta de falar, eu já assisti 4 vezes. Assiste a vida daquele homem. Uma pessoa chega para Padre Pio e fala com ele assim: Padre Pio,
Você não pode carregar todos os sofrimentos do mundo. Aí o Padre Pio responde para ela assim: todos os sofrimentos do mundo não, mas eu posso querer carregar todo aquele em que me for concedido por Deus. Um homem que carregou nas mãos a chaga de Cristo, que sangrava até 2 litros de sangue por dia, que bilocava, estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Para muitos aquilo ali era chamado de feitiçaria, bruxaria. Mas a pessoa chegou a um grau de santidade tão alto, mas tão alto, que ele fez um pacto com Deus. Senhor, eu te peço tudo para os outros, para mim eu não quero nada. Padre Pio chegou ao ponto do seu pai estar no leito de morte e falar assim: filho, eu estou com medo de morrer. Você é íntimo de Deus, pede a Deus e que Ele vai me curar. E o Padre Pio, com o seu pai, virou para ele e falou assim: pai, eu não posso pedir. Eu tenho um pacto com Deus, eu não posso pedir nada para mim. Agora, confessa os seus pecados e eu vou te absorver. Que grau de santidade é esse? É uma pessoa que entendeu que o nosso corpo passa, mas a alma é eterna. E se nós já não estamos nem aguentando viver esses sofrimentos que vêm do corpo, poxa, eu não consegui comprar o tênis que eu queria. Meu Deus do céu, não consegui comprar um iPhone 13. Nós não conseguimos suportar esses sofrimentos materiais. Nós não conseguimos hoje lidar com o insucesso. A gente vai e faz uma entrevista, se não passa aquilo ali pra gente, foi o caos, é o final do mundo. O que Padre Pio sofria, ele era atacado pelo demônio todas as noites. Nós temos, meus irmãos, muitos exemplos a seguir. Muitos exemplos. E eu quero te dizer uma coisa: quase nenhum deles é digital influencer. Tem muita gente da igreja que tem o seu canal. Nós da comunidade Mãe de Misericórdia, nós estamos aqui todas as quintas-feiras para evangelizar e levar o nome de Deus adiante. Esse é o conteúdo, meus irmãos, que você precisa consumir. Eu não estou nem te obrigando e falando que você deve, mas é uma precisão. Vamos fazer uma outra analogia aqui. Eu te proponho a ficar sem tomar banho até a próxima quinta-feira. Você consegue? Não. Eu te proponho a ficar sem tomar água até na próxima quinta-feira. Você consegue? Não. Você morre com 3 dias sem água. Eu te proponho a ficar sem comer nada, nem uma migalhinha de pão até na próxima quinta-feira. Você consegue? Não. Mas a gente consegue ficar sem o nosso alimento espiritual, que é a Eucaristia, durante meses e meses e meses e meses. A nossa preocupação está totalmente voltada ao nosso corpo físico e que se dane a nossa alma. O que nós não entendemos ainda é que aquele que vive, você fala assim: meu Deus do céu, esse homem já está fazendo hora extra. Tem 100, 101, 102. Você vê que a pessoa fica pegadinha, já não consegue fazer mais nada. Quase nem é viver mais, já é sobreviver. Vai levando, está esperando Deus chamar. Agora você pensa em eternidade. Você pensa que diante daqueles que são os nossos pecados, serão também os suplícios que nós iremos sofrer no inferno, caso sejamos condenados para lá, para o resto da eternidade. E eternidade é uma palavra tão ingrata que é o resto, do resto, do resto, do resto. Enquanto é eternidade. Agora você imagina a glória de quem conseguir abrir mão de uma masturbação, abrir mão do amante, abrir mão do vício da droga, de machucar sua família e chegar a contemplar a face de Jesus com todo aquele coro angélico, aquela coisa mais linda, para o resto da eternidade. É até difícil quando a gente chega ao ponto de falar dos santos. A gente imagina que os santos são pessoas assim, totalmente distantes, mas a gente vê que os santos foram pessoas como nós. A única diferença dos santos para nós foi que eles aceitaram entregar tudo na mão de Jesus. Tudo, tudo.
E tem até aquela parábola do jovem rico, e que ele fala assim: Senhor, eu já guardo todos os mandamentos. O que me falta? Jesus fala com ele assim: vai e vende tudo, volta e me segue. Aquele jovem começa a chorar porque ele era muito rico. E muitas das vezes a gente não entende a profundidade da parábola, porque igual eu sou pai, tenho 3 filhos, são 2 que já estão com a gente e minha esposa está grávida do 3º. Eu fico parando para imaginar, poxa, mas como é que eu vou vender tudo e meus meninos? Chega em casa, tá tudo com a boca aberta? Não tem jeito. O que nós temos que entender é que esse vender tudo, para nós que somos casados, não são nem os bens materiais. O que nós temos que deixar para trás para poder seguir a Cristo é aquilo que é contrário a Ele. São as coisas do anticristo. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E aí eu quero deixar uma pergunta para você essa noite. Você consegue vencer o mundo? E aí quando eu falo mundo, é aquele filminho pornográfico que você assiste. É aquela moça que você conversa no WhatsApp. É a missa de domingo que não vai até hoje porque o coronavírus está aí, ainda mais que tem uma nova variante. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. Continuando. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqui, São João, ele mostra para a gente de uma outra forma. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E quem é o vencedor do mundo, senão aquele que Jesus Cristo é Filho de Deus? Sabemos que agora no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Meus irmãos, está na hora desse reconhecimento. Aqui a gente não precisa nem de ficar falando de novo sobre o que aconteceu na vida de Jesus. Está tudo aqui na Bíblia. Está escrito aqui. Basta nós abrirmos, folhearmos, fazer a nossa Lexio Divina. Nós vamos ter esse conhecimento. Nós já sabemos que Ele foi crucificado. Nós já sabemos. Agora, será que eu reconheço que tudo isso que Ele fez foi por mim? Será que eu reconheço? Porque quando eu peco, eu pego essa história de Jesus, e aqui eu estou considerando como história, mas esse é um fato, isso foi real, isso aconteceu, e acontece todo santo dia na Santa Missa. Eu pego todo esse sacrifício, eu pego tudo aquilo que Ele sofreu, eu jogo no lixo, eu me nego a aceitar, porque somos de Deus e sabemos que o mundo todo jaz sob o maligno. Não tem como ficar em cima do muro. Se eu nego a Deus, eu aceito ao demônio. Para mim estar com Jesus, eu tenho que abrir mão do demônio. Por mais difícil que pareça, se eu não fizer isso agora, eu não vou ser salvo. Se eu subir um pouquinho e chegar aqui no versículo 11, fala para mim assim, ó. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Meus irmãos, está na hora da gente começar a abrir os olhos para a verdade. E que palavra desgastada hoje é o tal da verdade. Todo mundo tem uma verdade, mas se é verdade, só existe uma. E nessa analogia que eu fiz comigo mesmo para essa pregação, eu entendi. Os ensinamentos vieram de Jesus. Os apóstolos aprenderam. Os apóstolos escreveram para nós o Novo Testamento. Isso virou a nossa tradição. É a nossa palavra de Deus. E são esses 3 pilares que são a nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Não existe verdade longe da Igreja Católica. Não existe verdade.
Isso é um fato que nós temos que aceitar. E aqui eu não estou sendo intolerante religiosamente, porque cada um tem o seu livre-arbítrio e aceita qual caminho quer seguir. Mas relatos, por exemplo, os que eu escuto de vários irmãos que são ex-protestantes, são o seguinte: eu ia na igreja A, chegava lá, um pastor falava isso. Eu ia na igreja B, chegava lá, o segundo pastor falava aquilo. Eu ia na igreja C, chegava lá, o terceiro pastor falava totalmente diferente daquilo que os outros dois. Não existia unidade. Não é à toa que a nossa igreja é católica e é una, santa, católica e apostólica romana. É una. E aí, meus irmãos, se nós ignorarmos esta verdade, automaticamente nós estamos ignorando a Jesus. Por que está ignorando a Jesus? Simplesmente por não aceitar que a verdade está na Igreja Católica. Porque se eu nego Cristo, que é a verdade, automaticamente eu estou contra Ele. Se eu nego aquilo que foi ensinado aos apóstolos e que é uma tradição, se eu nego essa interpretação perante o Espírito Santo, eu pego e me acho forte o suficiente para interpretar uma coisa que foi escrita há 2000 anos e que era um mundo totalmente diferente. Já teve pessoas que chegaram perto de mim para questionar se Nossa Senhora era realmente tão boa, por que é que ela só foi tomar conta que Jesus tinha sumido depois da apresentação dele no templo, depois de 3 dias. Poxa, aí eu cheguei perto de um padre, fui conversar e falou assim: meu filho, naquela época Jesus já tinha os seus 12, 13 anos. Vamos parar para pensar um negocinho. Se com 12, 13 anos, isso lá para 1920, 30, 40, 50, conversa com o seu avô, 12, 13 anos, a pessoa já trabalhava horrores, já fazia de tudo que um adulto faz. Pensa isso na era de Jesus. 12 anos já era uma idade adulta. Não que ele andava sozinho, mas ele estava junto ali com os seus amigos, e ele ficou na casa de seu pai, e ali eles andavam em multidões. E aí a pessoa quer falar comigo que Nossa Senhora é desleixada, aquela que aceitou largar tudo da sua vida para ser mãe de Jesus. Mãe, carregou no ventre. E talvez quem me falou não consegue largar um vício de álcool para ser filho, para se aceitar como filho. Quem somos nós para chegar a ponto de querer desafiar Nossa Senhora? Quem somos nós a chegar a falar alguma coisa da Santa Igreja Católica? Os intolerantes, aqueles que não amam. Então, meus irmãos, é hora da gente começar a repensar sobre os nossos princípios. Você que ama o seu filho, você que é mãe, você que é pai, você que é avô e quer o bem para o seu filho, entenda uma coisa: não é só porque ele não usa droga que ele está num caminho certinho, não. Traz esse jovem para a igreja, apresenta Jesus Cristo. Ah, mas é tão difícil, meu Deus. Poxa, quem hoje tem tempo para rezar um terço? Nós temos 12 horas para ficar no celular, nós não temos 5 minutos para poder fazer uma oração. E aí, meus irmãos, as coisas de Deus também podem ser aperfeiçoadas como são as coisas do mundo. Eu vi uma entrevista de um rapaz que jogava basquete. Ele chegava a arremessar 2.000 bolas nas cestas por treino. Por treino. Para quê? Para que ele pudesse acertar o alvo. E nós vamos ser condenados pela repetição da Ave Maria? É com essa repetição, é com esse rosário, é com essa arma que nós vamos conseguir deixar o mundo para trás. É rezando,
é pedindo a Deus, é clamando a Nossa Senhora, através de repetições, lendo a Bíblia, se precisar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes se for necessário, porque é o mesmo livro, isso aqui não vai ser atualizado. E daqui para frente, meus irmãos, é aqui, ó, é o nosso terço, é o nosso rosário. Nós precisamos nos encontrar nessa repetição, para que nós possamos nos aperfeiçoar e assim chegar ao nosso alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.